ligou. Graça e paz. Agora sim. Você trouxe? Eu quero convidar você a orar pelo seu mais um. Você crê que em breve ele estará aqui? Crê mesmo? Amém? Já quero adiantar que, se eu não errar a data, dia 15 de agosto, nós teremos batismo. Já de um mais um, ou mais uma, né? E dá tempo, nós temos pouco mais de 2 meses aí. O mês de agosto é o mês de aniversário da igreja, vamos comemorar dia 4, e dia 15 teremos batismo. Então ore por alguns motivos, para que haja mais pessoas, para que esteja quente, e que não chova, lógico, para que a gente possa usar a chácara. Dia 15 é um feriado municipal, então nós vamos aproveitar esse feriado. Então eu quero agora, nesse momento, como temos feito em todo início de culto, de mensagem, antes de mensagens, que você feche seus olhos e pense no seu mais um. E como eu disse lá no grupo, nós também vamos orar para que você tenha o seu mais um, caso ainda não o tenha. E Pai, em nome de Jesus, queremos clamar ao Senhor por salvação de vidas. Clamar ao Senhor, ó Pai querido, por aquelas pessoas que desejamos ver aqui adorando, louvando o Teu nome junto conosco. Por isso consagramos agora os nomes que temos orado, os nomes que já temos investido, para que em breve, ó Deus, possam estar aqui conosco, celebrando, descendo as águas, sendo batizados. E o mais importante, ó Deus, tendo seus nomes escritos no livro da vida. Pai, a missão da igreja é fazer discípulos. A missão da igreja é levar o evangelho àqueles que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por isso, Pai, coloque essa chama dentro do coração da Tua igreja, que arda em nossos corações esse desejo de ganhar pessoas para Cristo. Já quero agradecer, ó Deus, pois já temos a data de um batismo e que possa, ó Deus, vir mais pessoas, passar pelo estudo e descer as águas no dia 15 de agosto. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por isso, em nome de Cristo. Amém e amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, verso 18 ao 21. Enquanto você vai abrindo, também quero destacar, irmãos, toda quarta e agora nas quintas temos célula. Participe. Tem sido um momento abençoador esses momentos. Não deixe de participar. Ali temos um momento de comunhão, integração, oração. Pessoas novas têm ido no PGM. E isso é momento de vocês também crescer. Esse mês da família, né, tradicionalmente, principalmente as igrejas batistas, tradicionalmente reservam esse mês de maio para falar um pouquinho sobre família, possivelmente por causa do Dia das Mães, né, segundo domingo. E hoje eu gostaria de dar o pontapé sobre esse tema, ser família. Domingo que vem, Dia das Mães, será uma mãe que vai pregar, uma Marcela. Ela deu uma tarefa bem fácil para ela pregar sobre ser mãe nessa geração. Bem fácil, né, irmã? Bem tranquilo. Mas quero convidar você a participar desses domingos. Dia 24 de maio, é um sábado, nós só estamos definindo o horário, que vai ser à tarde. Nós vamos ter aqui o lançamento da nossa jornada Casamento Transformado. Não vão ser agora todos os casais da igreja, vai ser uma parte, depois a outra parte. Mas vamos lançar agora dia 24, é um sábado. Também aí, nesse tempo aí de celebrações pela família.
Efésios capítulo 5, verso 18 a 21 diz: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Família, ser família nos dias de hoje tem sido um desafio enorme. Assustador até. Ser família hoje é complexo. E é inegociável, inquestionável, a gente vê isso, que as famílias, independente de cidade, elas estão realmente sofrendo mudanças, transformações. Família hoje não é a mesma coisa que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E cada momento que a gente vive, a mudança é mais e mais rápida e radical. E essa mudança, ela é irrevogável, não tem mais como voltar atrás. As famílias estão mudando. As transformações estão acontecendo, principalmente na área tecnológica. A gente vê que a tecnologia veio fazer com que a família se transformasse. E eu não estou falando da tecnologia que nós temos hoje. Quando a TV já entrou dentro das casas, já houve mudanças. Ali já começou a ter mudança. As famílias, por muitas vezes, já não sentavam mais à mesa para uma refeição, e quando sentava, a TV está ligada. Ouvindo o jornal na hora do almoço, ou a novela à noite para quem assiste. Então já houve uma mudança ali, já não se conversava mais como era antes. E hoje, nem se fala. Com o advento aí que nós vivemos das redes sociais, onde as famílias, por vezes, dentro do mesmo ambiente, conversam por WhatsApp. Já não tem olho no olho, conversa mais ali ao pé do ouvido. A tecnologia veio, ela não vai embora. É lógico, a gente não pode ficar fazendo com que a tecnologia seja um demônio, porque quando bem usada, ela é uma bênção. Prova disso que a gente pode usar um microfone para você ouvir, pode usar um data show para você ver as imagens, podemos ligar instrumento. Tecnologia, quando bem usada, é uma bênção. A igreja tem um Instagram, você pode chegar lá e curtir as fotos que são colocadas lá, as mensagens, mas ela precisa ser bem usada. A tecnologia, ela precisa ser bem usada. É drástico a gente ver isso. E só que o grande problema das famílias não está na tecnologia igual nós achamos. Ainda que ela tenha seu percentual de problemas, mas o grande propagador aí de problemas nas famílias não é só o uso de um celular. Eu penso que a sociedade em que nós estamos vivendo é uma sociedade que, como disse o sociólogo Zygmunt Bauman, é uma sociedade líquida. Uma sociedade em que os valores estão maleáveis e por vezes está demais. Eu sempre gosto de usar essa imagem da sociedade líquida, e ela não é de todo ruim, porque às vezes a gente condena demais a sociedade líquida, mas é uma sociedade que está aberta às mudanças. O problema é saber lidar com elas. E essa sociedade, como disse o Bauman, que descreve aí uma sociedade totalmente maleável e que se adequa às formas ou às formas que lhes são apresentadas, é uma sociedade que é transitória, tem muita fluidez, tem suas dificuldades e fragilidades em relações políticas, em relações econômicas, em relacionamentos. É uma sociedade completamente individualista.
que a gente vê isso claramente nos dias de hoje. Dentro da questão que a gente percebe dessa sociedade que é transitória, que tem uma fluidez muito grande, a gente vê que as relações elas não são duráveis. As relações não são duradouras. Um exemplo bem bacana para você ver como que está bem maleável, transitório, essa fluidez na família com relação a essa sociedade. Existem casais que antes de casar pensam, se não casar a gente separa. Porque agora é fluido, é transitório. O importante é que a gente precisa ser feliz. E não dá um ano. Na primeira queimada de arroz, já se separam. Não suportam mais as dores que precisam. Lógico, existem eventos que a gente não questiona e que realmente levaram a esse fato. Mas o que eu quero dizer é suportar, muitas vezes, algumas coisas que são bobas. Mas o nosso relacionamento, ele está transitório, não é mais fixo como antes. Uma sociedade onde o individualismo, a ênfase na liberdade individual, a ênfase em ter e querer moldar a vida do meu jeito. E a gente vai percebendo isso. Não tem mais apego a padrões, a valores, a estruturas sociais. Para quê? Isso aí para quê? Eu posso viver a minha vida sozinho, do jeito que eu quero, e não preciso de ajuda de ninguém. Você já deve ter ouvido isso. Um exemplo disto, inclusive já falamos há domingos recentes, está justamente em pessoas que dizem, eu não preciso adorar a Deus na igreja, eu não preciso de igreja. Mas na verdade ela não está dizendo dessa estrutura aqui, um prédio, ela está dizendo que eu não preciso de você, não precisa de mim. Porque nós somos individualistas. Essa é a sociedade que nós estamos. E isso vai levando a essa fragmentação social. Laços que antes eram muito firmes, já não são tantos, já não são tanto. Os indivíduos aí não geram mais vínculos profundos, não tem mais aquela amizade. Porque a vida está muito maleável. Isso, irmãos, está claro na nossa sociedade. O pior é que isso influencia a família e a igreja. E aí a gente começa a perceber que problemas que estão dentro das famílias, às vezes não são aqueles problemas que a gente está vendo. E eu queria comparar esses problemas, por exemplo, com o iceberg. Essa pedra de gelo, pode botar aí, irmão, o iceberg, para quem nunca viu um, eu nunca vi de perto, tá a foto aí. A gente só vê aquela parte de cima, aquela pedra enorme de gelo, mas tem mais para baixo, que suporta, que sustenta, mas tem muito lá para baixo. Às vezes a gente vê algo nos casamentos, nas famílias, que está ali, de repente um marido grosseiro, violento, uma mulher que o marido mal chega em casa já está perturbando o juízo, filhos que não têm respeito, e a gente só olha aquilo, mas como que está a família na sua essência? A essência. A gente está vendo a superfície dessa família. Como que está lá? Hoje eu e a Paula conversávamos sobre atendimento infantil, que eu não atendo. E não atendo justamente porque muitos, com raras exceções, os problemas das crianças são os pais. Com raras exceções. E eu brinquei com ela, acho que você podia fazer um curso e a gente começar a atender. Você atende as crianças e os pais. Porque está difícil.
onde as crianças não têm mais limite por causa dessa sociedade que eu falei agora. Onde as crianças estão crescendo sem cercas. Cercas morais, cercas que lhe mostram que elas estão numa sociedade que lá fora as pessoas não vão fazer o que elas querem, porque assim foram ensinadas. Como um vídeo que eu assisti recentemente de um empresário indignado, porque ele fez 150 entrevistas para fazer uma contratação e chegou em uma pessoa, em uma jovem, que ele viu que tinha as características daquela empresa, inteligente, com uma formação boa, contratou. Entrou às 7 da manhã na empresa e pediu as contas às 8 horas. E ele conta que ele ficou desesperado, preocupado. O que fizeram com você? Alguém te maltratou, te ofenderam? O que houve? E ela simplesmente disse, não, é que eu não consigo ficar 1 hora sem mexer no meu celular, e aqui não pode. Então eu não quero trabalhar aqui. Porque dentro de casa não houve limites. Tinha muito mais coisas para baixo na vida dela, nessa essência. E quando nós olhamos isso, irmãos, ser família nesse tempo nosso é um desafio. Ser família cristã nesse tempo nosso é um desafio dobrado. Onde valores já não têm mais significado. Onde respeito é bem difícil. É onde todos têm razão e ninguém chega a lugar nenhum. E quando eu olho Efésios capítulo 5, verso 18 a 21, eu começo a perceber o que está faltando nas nossas famílias para vivermos nesse mundo em transformação sem sermos influenciados negativamente. Que muitas transformações que surgem nessa nossa sociedade, nessa geração, são boas, não são ruins. Dentro da tecnologia, por exemplo, como é bom eu conversar com os meus pais a 1.200 quilômetros e vê-los através da tela de um celular. Antes eu não podia. Antes, quando a gente queria conversar, aí a gente entrega a idade, isso que é duro. E lá em Teresópolis tinha um lugar chamado Brasil Telecom. E eles alugavam cabines com orelhões. Você já foi em um lugar desse? Confessa aí a tua idade, não deixa só eu sozinho não. Comprava uns ficha. Hoje é meio fora de lógica falar que a ficha não caiu, né? Que uma geração não sabe nem o que é isso. Comprava ficha, às vezes eu pensava assim, vou ligar para minha avó, vou falar uns 10 minutos, então eu vou comprar 10 fichas, porque cada ficha durava 1 minuto. Ó vida. E ficava lá. Se eu via a ficha cair, falei, opa, está na hora de botar mais uma. Tinha que sair de casa, pegar o ônibus, ir lá nesse lugar. Hoje não, a gente pega o celular, vou ligar. Então tem coisas que é boa, mas tem que saber usar, queridos. Tem que saber usar. Primeira coisa que Efésios 5, 18, 21 me ensina é onde que está a nossa profundidade na vida cristã. O verso 18 diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Nesse versículo, a única semelhança que existe entre o vinho, o álcool e o Espírito Santo é o controle. Mas parou por aí. Porque às vezes a gente vê uma pessoa embriagada e vai dizer, ela está sendo controlada pelo álcool, foi controlada pelo álcool. Só que o álcool, na verdade, ele não controla, ele tira o controle. Já o Espírito Santo, ele influencia. Já a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Lá, quando Paulo está escrevendo para uma cidade, a gente tem que entender a cultura, onde havia um culto a um deus chamado Dionísio, e nesse culto
eles se embriagavam com a intenção para ter mais inspiração e adorar a esse Deus. Então Paulo está escrevendo algo cultural, ele está dizendo, olha, não façam igual o pessoal que adora Dionísio, não. Não se embriaguem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, deixem que Ele controle, deixe que Ele tome a vida de vocês. Porque o Espírito Santo ele não nos descontrola. Algumas coisas que a gente vê, algumas reações em alguns cultos, eu não consigo entender aquilo como ação do Espírito Santo. Onde pessoas saem rodopiando, subindo em parede, você já viu isso? E está muitas vezes escrito na legenda, as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Porém, no Novo Testamento, principalmente, eu não vejo isso. Que pessoas cheias do Espírito Santo tinham audácia, assim, de falar de Jesus, de anunciar Jesus e até morrer por Ele, de cura, como nós vemos, por exemplo, Pedro e João subindo ao Templo Formosa. E aquele homem já fala, pede uma esmola, e ele diz, não tenho dinheiro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. E ele levanta. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A influência do Espírito Santo, nós ganhamos controle. O vinho, o álcool, na verdade, na farmacologia, ele é depressivo. Ele deprime. As pessoas, quando começam a ingerir álcool, dá aquela sensação de êxtase, de alegria, mas daqui a pouco o álcool afeta o cérebro e ele deprime. O Espírito Santo, se pudesse entrar em farmacologia, seria algo que nos dá êxtase, nos dá alegria, nos leva para cima, nos dá autocontrole, nos dá equilíbrio. Mas como não dá para colocar nos livros de fármaco, mas a gente sabe que ele faz isso conosco. O Espírito Santo, ele quando entra na vida de uma pessoa, ele toma o coração, a mente, e vai mostrando aquilo que precisa ir sendo tirado, eliminando aquilo que desagrada a Deus, que ofende o outro, e trazendo isso para dentro da família. E talvez, no seu caso, não é o problema do álcool dentro da sua casa, e amém por isso, mas possivelmente há outros problemas, como por exemplo, os filhos que não ajudam, filhos que não obedecem, um marido que é grosso, problemas que tem lá dentro da sua casa, e que precisam de ser enchidos do Espírito Santo, para que esse controle que ele traz, e é um controle cordial, ele não sai arrombando porta, ele vai mostrando o que a gente precisa mudar na nossa vida. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina nas nossas famílias, ou para nossas famílias, é que eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ter a minha vida completamente voltada para o Senhor, deixar com que Ele preencha, ler a palavra dEle, orarmos juntos em família, orarmos pelos nossos entes que ainda não conheceram a Cristo Jesus ou que estão afastados, para que dentro da minha casa realmente o Espírito Santo possa ali controlar, Deus possa ser louvado. E se eu começar a entender isso, o apóstolo Paulo vai me dizer que dentro da minha casa vai ter comunhão, a comunhão vai ser vivenciada. O versos 19 e 20 diz, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Efésios 5, 18 a 20 não é só para a igreja, é para a nossa vida, é para a nossa família. O texto, quando fala ali de comunhão, o crente cheio do Espírito Santo é aquele que não é um resmungão. Conhece gente assim? É resmunga, reclama o dia todo. Dentro de casa.
Sabe aquele marido que fica o dia inteiro reclamando, aquela mulher que fica o dia inteiro reclamando, aquele filho que sempre reclama que não tem as coisas? Reclama da sorte, do azar, reclama de tudo. Cria intrigas, é cheio de amargura, murmura. Isso é um lar que está faltando o Espírito Santo, porque um lar em que se devota a Deus é um lar cheio de gratidão. E agradece até pela falta. Que louco, né? Mas agradece até pela falta, porque percebe que Deus está sustentando. E às vezes é uma falta que não é tão falta. Agradece a Deus pelos nãos que Ele dá, porque entende a vontade dEle. Quando a comunicação dentro do lar está ok, é uma família que louva, que tem comunhão, que adora a Deus. Quantas famílias que dentro de casa a comunicação é truncada, não sabem conversar, palco de guerra. Se der uma faca para cada um, é uma desgraça. Não sabem conversar, não se entendem, marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais. Porque tem mais coisa por baixo nesse iceberg familiar. Não estou entendendo que está só na superfície, tem mais coisa que precisa ser colocado para fora. Quando o verso 20 vai dizer aí, cantando louvores e cânticos, verso 19 e 20, não é que dentro de casa agora a gente vai ficar cantando, vai montar um ministério de louvor, um coral, se montar, amém. Glória a Deus e traga para apresentar aqui na igreja. Mas o que ele está dizendo aqui é que dentro da nossa casa, dentro do contexto do lar, o culto já começou. Queridos, os problemas que nós enfrentamos na igreja, e não digo Igreja Batista da Graça somente, mas os problemas que as igrejas enfrentam hoje é reflexo da nossa casa. O que está acontecendo dentro do meu lar está refletindo dentro da igreja. Porque quantas vezes chega o marido e a esposa, os filhos dando sorriso, mas é só nesse portão. Dentro de casa é cara trancada. O que tiramos para nós aqui é que o culto começa lá. E não é só no domingo antes de vir para cá. Amanhã, naquela correria que todo mundo acorda no mesmo horário, tem um banheiro só e todo mundo tem que tomar banho. Começa a guerra. Lá, nesses momentos, é que a gratidão precisa ser dada. Que o culto precisa ser executado. Dentro do meu lar, na dedicação do meu lar. Quando o marido ajuda nas obrigações domésticas, que na verdade eu não gosto muito da palavra ajuda nessa questão, porque ele não é ali um visitante. Assim, da mesma forma, os filhos. Não é uma ajuda, é uma cooperação dentro de casa. Ali há adoração. Ali há louvor. Porque está a família junto. Quando há obediência, quando os filhos honram os pais, quando a esposa ama e respeita o marido, quando o marido se dedica pela esposa, e assim vai. Isso é adoração, isso é culto. Nesses momentos é um culto. E por que é culto, pastor? Porque, queridos, você é filho e filha de Deus. E tudo o que nós fazemos é para honrar e glorificar o nome de Deus. Se não fosse assim, a gente perderia muito tempo nessa vida.
Lá dentro de casa, lá no meu trabalho, na minha convivência. Guarda isso, a igreja começa na sua casa. E não é no domingo antes de vir para cá. Não é na quarta e na quinta antes de ir para a célula. 24 horas, 7 dias por semana. Ali é a igreja. O que acontece aqui é reflexo do que está acontecendo lá. Se aqui tem reflexo de um desânimo, é porque dentro de casa isso pode estar acontecendo. O crente cheio do Espírito Santo não é um crente cheio de queixas, de murmurações, de reclamações, mas é alguém cheio de alegria, de felicidade, porque sabe que Deus é Deus da sua vida. E por fim, o apóstolo Paulo vai nos ensinando a como viver nessa sociedade em transformação. Porque nós entendemos que precisamos ter comunhão, precisamos ser cheios do Espírito Santo, legal, isso é bom, mas como que a gente vive aí fora? E verso 21 nos diz, sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. E realmente é complicado, aí a gente complica um pouco, porque nessa nossa sociedade, sujeitar-se é contraditório ao que eles querem. Veja, a gente falei no início, que estamos numa sociedade onde há um individualismo. E agora estou dizendo que a gente precisa se sujeitar uns aos outros, e precisamos entender que o que o apóstolo Paulo está falando não é uma submissão, mas é realmente eu estar ali à disposição e entender que o outro é maior do que eu. E que eu preciso servir ao outro. E trazendo isso para dentro do lar, isso tem hora que é problemático. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não é altiva, ela não é soberba. Ela não tem nariz em pé. Não se acha melhor do que os outros. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, na verdade, eles têm o caráter de Cristo neles. E a gente olha Cristo, o que Cristo fez por essa sociedade. Ele que tinha todo o poder de acabar com isso tudo, o que ele fez? Amou, se entregou, colocou-se no lugar. Queridos, submeter-se uns aos outros é realmente estar sujeito à vontade de Cristo sobre nós. Isso não é fácil. Não é nada fácil. E aí ele está dizendo aqui que na família há esse respeito, há esse amor, há essa sujeição entre marido e esposa e marido, filhos e pais, pais e filhos, porque aprenderam a sujeitar-se e não ficar resolvendo na base do grito, onde os vizinhos já escutam. Quem mora em prédio, então, quase que o andar inteiro ouve. Não é assim? Mas ele diz, olha, sujeitem-se, estejam uns com os outros, cuidem-se. O legal do apóstolo Paulo, que nas suas cartas, principalmente cartas como Romanos, Efésios, Gálatas, ele começa falando da doutrina, e depois ele aplica essa doutrina. Essa parte é uma doutrina. E aí, a partir do verso 22 de Efésios 5 ao verso 33, ele investe tempo a falar sobre a vida matrimonial. E tudo isso está baseado nesses versos de 18 a 21. Em especial, inclusive, o 21. E ali ele vai dizer como que o casal precisa viver. Mas ele não queria falar só sobre o casal, porque aí você vai para Efésios 6, de 1 a 4, ele já vai mostrar como que os pais precisam lidar com seus filhos, os filhos com seus pais, e ele chega até o ponto de dizer como que os empregados naquele tempo, ainda era escravidão, mas a gente contextualiza, como que os empregados devem agir com seus patrões, e patrões também com seus funcionários empregados.
E ele então está dizendo, olha, se vocês não se sujeitam, vocês vão abusar, vocês vão ser controladores, abusadores dentro das suas casas. E é o que mais se vê hoje na sociedade. Um abuso de poder começando dentro da própria casa. E ele está dizendo como que nós devemos nos relacionar, sujeitando-se. Entendendo que lá, ainda que teoricamente temos uma hierarquia colocada pela Bíblia, não sei se dá para chamar de hierarquia, mas temos ali um conjunto que funciona. Marido, esposa, filhos. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que o marido é o cabeça, mas não é o que manda. E esse é um erro de muitos. Mas é aquele que está ali para trazer o controle das emoções. Aí se ele é descontrolado, pronto. A esposa é auxiliadora, e eu gosto muito de uma definição dessa auxiliadora, que alguém definiu como aquela que abraça, aquela que está à volta. Irmãos, quando a gente entende isso dentro do casamento, as famílias, na verdade, é uma bênção. Como ser uma família e vivenciar nesse mundo de transformação, busque ao Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja uma família grata. E seja uma família onde um se sujeita ao outro, um respeita o outro, ceda um pouco, aprenda a ceder, e com certeza, sem sombra de dúvida, a sua família será abençoada. Você crê nisso? Eu quero orar por você e pela sua família. Essa primeira mensagem sobre família nesse mês de maio. O maior desejo do Senhor é que a sua família seja abençoada. As famílias estão sofrendo ataques do diabo. Já foi o tempo que nós ouvimos que uma família forte é reflexo para uma sociedade forte. A gente não ouve mais isso. Precisamos recomeçar a pensar nisso. Quando a sua família não vai bem, a sociedade não vai bem. Isso é reflexo. Te lanço um desafio. Veja essa semana alguns reflexos de uma sociedade em que a família não é mais algo de valor. E você vai ver. Tamanha tragédia que nós estamos vendo. Se quiser saber um pouquinho mais, converse com as professoras da igreja. Não as professoras aqui da classe das crianças, mas professoras aí fora, que elas vão te falar um pouquinho desse reflexo. Mas eu quero orar pela sua família. Corre seus olhos, pensa aí no seu marido, se ele não estiver aqui. Pensa aí na sua esposa, se ela não estiver aqui. Pensa na sua mãe, nos seus irmãos, enfim, na sua família. E Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque a família, como nós já sabemos e falamos de forma constante, é um presente do Senhor para as nossas vidas, para essa sociedade. Mas, Senhor, a família tem sofrido ataques. Por vezes nós não percebemos, porque é algo muito profundo. Mas eu peço ao Senhor agora que, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo visite cada família aqui representada nesta noite. Visite cada marido, esposa, filhos, pais. E que, Senhor, o Teu Espírito Santo convença aqueles que ainda não têm Cristo Jesus como Senhor. Mas também que o Teu Espírito Santo, ó Deus, preencha os vazios que tem feito com que famílias sejam atacadas, Senhor, pelo inimigo das nossas vidas. Tentando destruir, tentando, ó Deus, aniquilar a paz dentro da família.
E Pai, nós pedimos, repreenda em nome de Jesus os ataques de Satanás. Essas famílias são consagradas ao Senhor. E o nosso maior desejo, ó Deus, o meu desejo como pastor desse povo que é teu, é ver essas famílias renovadas, santificadas, aprovadas diante do Senhor e cheias do Espírito Santo. Ó Deus, visite o coração dos maridos agora, que talvez possam estar amargurados, possam, ó Deus, estar vivenciando um tempo difícil, mas que olhem para o Senhor agora e entendam, ó Deus, como o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 22-33, que assim como o Senhor se entregou pela igreja, nós maridos precisamos entregar-se pelas nossas esposas, em amor, em gratidão, em obediência à tua palavra. Mas também eu peço pelas esposas, ó Deus, que assim como a igreja que é a noiva precisa ser submissa ao Senhor Jesus Cristo, que as esposas da mesma forma sejam, entendendo que a submissão não é um tapete aonde o marido vai pisar, mas é aquela auxiliadora que abraça, que conforta, e cujos maridos, ao retornarem para casa, sabem que estão voltando para um refúgio. Dê sabedoria, ó Deus, às tuas filhas. Mas também, ó Deus, por nós filhos, que sejamos obedientes aos nossos pais. Que os filhos honrem aos seus pais, para que a sua vida se prolongue. Mas também, Senhor, que nós como pais não viemos a desanimar os nossos filhos, mas que viemos a Deus ser exemplo e instrumento do Senhor, para que os nossos filhos cresçam em sabedoria e conhecimento do Senhor, se espelhando em nós. E assim, Deus, com toda certeza veremos famílias fortificadas pelo Senhor, famílias também fortes na tua presença e no teu amor. E agora, ó Deus, que vamos participar da ceia como família, que o teu Espírito Santo sonde os nossos corações, que haja, Deus, agora pedidos de perdão ao Senhor ou a alguém que assim precise, para que possamos todos participar da ceia. Ó Deus, eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.